Olá, agora estamos ao vivo aqui. Vou falar um pouquinho hoje de um assunto super importante, né? Que tá aí, acomete muitas pessoas. E vamos iniciar aqui a nossa live aqui. Quero saber se vocês estão me escutando, estão ouvindo. Falem para mim. Se tiverem, pode colocar aí no chat. Consegue me ouvir? Tudo bem, então vamos lá. Eu vou começar aqui. Estamos aí esperando as pessoas entrarem na sala. Eu vou conversar hoje sobre uma questão muito importante e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem alguém que sofre com problemas intestinais? Tem o intestino preso, às vezes alterna e tem aquela dor abdominal, gases que incomodam muito, isso acaba até atrapalhando o seu dia a dia? Vocês conhecem alguém assim? Então coloca aqui na descrição para a gente saber aí, fala um pouquinho comigo e me fala se tá tudo ok com o áudio. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir bem? Tudo bem aí em relação ao áudio? Então vamos prosseguir, tá? Aqui a gente vai ter um convidado também que vai estar aqui conosco, que é o Dr. Thales, que vai estar falando um pouco mais sobre o assunto da síndrome de intestino irritável. O tema hoje é você saber identificar a síndrome. E quanto mais rápido você identificar, melhor será o tratamento. Então tudo isso a gente vai discutir hoje. E é super importante a gente estar sabendo desse assunto, porque tem muitas pessoas que são acometidas. Para você ter ideia, 20% da população mundial sofrem com essas crises, com esses sintomas da síndrome de intestino irritável. E isso, para você ter ideia, acaba totalmente, às vezes, com a vida, o dia a dia da pessoa, o cotidiano, no seu trabalho. As pessoas não conseguem estar realmente tendo uma qualidade de vida. E saber que a síndrome de intestino irritável é uma doença funcional e crônica. Então a gente tem que ter um tratamento específico, tá? Então agora eu vou convidar aqui o Dr. Thales para estar conosco. Vamos entrar, vamos ver se as pessoas vão estar aí junto conosco, ouvindo. Qualquer dúvida que tiver, a gente vai interagir. Compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam saber. É super importante. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse canal do Instagram, compartilhando esse assunto que é de extrema importância. Muitas pessoas não sabem que estão com a síndrome de intestino irritável, ou não sabem nem que estão no início, iniciando aí, vamos dizer assim, esse processo, que a gente fala que o início da síndrome a gente não percebe que tá. Mas a gente tem aqueles incômodos que no dia a dia é super breve, mas depois a gente começa aí a ter algo que acaba incomodando no seu dia a dia, tipo gases. Você se alimenta e você sente que aquele alimento que você ingeriu fica meio estufado, fica incomodando você. Então isso, por incrível que pareça, pode ser aí a causa de um problema intestinal, né, que a gente tem vários hoje problemas intestinais, mas também relacionado à síndrome de intestino irritável. Então, Dr. Thales, a gente vai aqui falar, vamos esperar ele entrar aí para ele estar conosco, fazer o convite para ele aqui, ele está entrando aqui conosco. Quero aí que vocês interajam também, vejam como é que tá, se vocês conhecem realmente pessoas que sofrem dessa síndrome. Eu vejo que hoje é complicado, o Dr. Thales já está chegando aí conosco também. E aí, Dr. Thales, boa noite. Consegue me ouvir Olá, bem? pessoal, boa noite. Eu ouço bem você. E você me ouve bem? Consigo ouvir bem, bem. Coloquei até o fone para a gente conseguir interagir melhor aqui. Eu estava falando exatamente um pouquinho aí sobre a síndrome, né? Explicando um pouquinho que existem hoje pessoas que sofrem muito, mas não sabem que tem a síndrome e acabam prejudicando um pouquinho o seu dia a dia, o seu período de trabalho, vamos dizer assim, e também não conseguem ter uma qualidade de vida boa. Eu primeiramente vou contar um pouquinho aqui, brevemente, da minha história. Eu sou Eliana Maria, hoje eu estou entrando nesse projeto aí que está ligado exatamente na síndrome de intestino irritável, que muitas pessoas que sofrem, como eu, porque eu sofri por um período de 8 anos na minha vida com a síndrome, e hoje eu consigo dizer para vocês que eu estou 95% bem. Eu consigo fazer toda a minha atividade diária, eu consigo sair, e realmente é algo que tem toda uma questão aí da gente estar
passando por vários desafios. Para vocês terem ideia, eu fiquei 2 anos, foi um grande desafio para mim, que eu fiquei 2 anos em casa, sem poder sair, porque eu não conseguia, porque a crise era tão grande, as dores eram tão grandes que eu não conseguia sair. Foram momentos muito difíceis na minha vida nesse período. Então, tudo isso foi me mostrando que eu podia estar aí ajudando outras pessoas, esses momentos que eu tive que estudar, interagir, que eu consegui aí entender um pouco mais sobre o assunto, mas aquele momento em que você está ali, que você não tem, parece que você não tem ninguém, você fala assim, ai, como é que eu vou sair, né, sair desse problema, será o que eu tenho? Porque muitas vezes eu fui enganada, né, muitos médicos chegaram para mim e falaram, você não tem nada, isso é frescura, e aconteceu desses diagnósticos errados, ou até mesmo dar um medicamento, não, você está bem, vai para casa, e a dor vai piorando, eu não conseguia me alimentar, e tudo isso fez eu sofrer muito. Isso interferiu na minha vida profissional, no meu relacionamento, no meu casamento, então tudo isso foi interferindo na minha vida. Mas ou eu decidia melhorar isso, ou ficar no fundo do poço, como dizem, ficar lá e não interagir, né, doutor Tales? Então, acho que isso é uma coisa aí que a gente tem que entender. Então, eu resolvi estudar mesmo, resolvi ver PNL, eu resolvi ver receitas também para interagir, porque era muito difícil encontrar produtos, por exemplo, orgânicos, ou até produtos sem glúten, sem lactose, porque no meu caso, vamos dizer assim, que a maioria dos casos que tem a síndrome de Shin irritável tem um pouco de restrição a glúten, a lactose, e isso acabou interferindo um pouquinho também, de eu estar equilibrando minha alimentação, mas eu fui forte, firme, comecei aí a estudar sobre o assunto, e fundo, né, em fundo em toda essa perspectiva de resgatar a minha vida, de estar aí crescendo um pouco mais, e conseguir sempre aí com orientações de multiprofissionais, com o meu trabalho, com estudo, vendo vídeos, receitas, que eu comecei aí, uma coisa que foi muito bacana comigo, que eu comecei a fazer minhas receitas em casa, isso me ajudou muito, e realmente hoje eu tenho uma qualidade de vida muito melhor, e vejo, e estou ajudando muitas pessoas nessa questão, porque eu sou já formada, sou especialista na área de saúde e bem-estar, como coach, então acabei ajudando muitas mulheres e homens que têm essa síndrome e não sabiam, eles conseguiram resgatar. Tem até uma breve história que eu vou contar aqui. E quando eu fazia um processo de coach, a cliente viu que a gente estava ali batendo um papo, tomando um lanche, ela viu que eu não comia nada com glúten e me perguntou o que aconteceu. Eu expliquei o meu caso para ela, e ela falou que sofria de tudo isso, mas não sabia. E ela estava até em depressão, para vocês terem ideia. Então, ao invés de fazer uma sessão ali com ela de alta performance, eu fui fazer uma sessão de PNL, fazer com que ela entendesse um pouco mais a essência dela e que ela teria que procurar algo que ajudasse. E no decorrer disso, ela falou que estava assim, no fundo, não aguentava mais e queria sair, né, dessa situação. E aí ela procurou ajuda, ela continuou tendo orientações comigo e ela conseguiu resgatar aí a vida dela novamente. Ela conseguiu estar firme onde ela está hoje, e ela me agradece, ela falou que foi como se fosse um anjo na vida dela. Isso eu fiquei muito feliz, né, com essa situação, e hoje eu quero realmente ajudar as pessoas que sofrem e querem orientações que sejam problemas intestinais, em relacionados à síndrome irritável, enfim, né, doutor Tales, eu acho que isso é importante a gente comentar aí, e hoje a gente vai estar com o nosso convidado, doutor Tales, que ele é especialista na medicina da família e também na parte de pediatria, né, doutor Tales, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, interagisse aqui conosco, tá bom? Beleza, muito obrigado, Eliana. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, tá? Dizer aqui para os presentes que a Eliana é uma pessoa muito especial, né? Que acho que a gente tem uma relação médico-paciente, mas hoje a nossa convivência vai além do consultório, né, Eliana? Sim, é verdade. E curioso é que, de fato, assim, apesar da gente se dar bem, eu acho que no meu dia a dia, eu nem me toquei, né, que eu tanto contribuí para a melhora da saúde da Eliana, né? Eu descobri assim num post de Facebook que ela estava falando de mim, de como eu tinha ajudado ela, né? Porque acho que assim, né, para falar um pouco de mim, acho que hoje, né, eu sou médico, né? Atualmente assim, não tem consultório, então não preciso fazer merchan, tá bom? Mas hoje eu trabalho com gestão de produtos, né, de atenção primária, né? Sim. Eliana ela teve a oportunidade de participar de um programa numa empresa que eu trabalhava, né, que era a medicina de família para funcionários e dependentes, né? E nesse modelo de atendimento, a figura minha do médico de família é um médico que é
próximo dos seus pacientes, né? Eu acho que a Eliana pode depois dar um testemunho, mas acho que é um médico que conversa com os seus pacientes, ele quer saber da vida, não só da doença, né, mas das questões assim que afetam o seu dia a dia, na questão do ambiente, a questão assim do trabalho, né, tudo isso para um médico de família é importante, tá? Então acho que eu vou falar um pouquinho da nossa profissão, e o médico de família, então, é um médico que é igual aquele médico de antigamente, que é aquele médico que cuida da família inteira, né? Então, hoje, né, se eu estivesse no consultório, eu poderia atender a Eliana, poderia atender os pais da Eliana, poderia atender os filhos da Eliana, poderia atender os netos da Eliana, né? Por quê? Porque eu sou um médico que pode atender todos os ciclos de vida. Além disso, né, eu sou um médico que resolve, teoricamente, 80, 85% dos problemas. Então, eu tenho uma capacidade, uma formação para estar realmente assim, ser aquele médico que, se perguntarem para a Eliana, Eliana, quem que é seu médico, né, de referência? Né? Ah, Dr. Tales, né? Porque qual que é o problema hoje, né? Hoje a gente tem aquele monte de especialista, né? Então a gente tem um endócrino, a gente tem um neuro, a gente tem... Né? Eliana, acho que mesmo passou em Verdade, vários médicos, né? passei. Então, Verdade. só que cada médico, né, nesse modelo de que a gente tem uma fragmentação de vários médicos, né, cada médico olha só aquele quadradinho, né? Então, o neuro só olha a parte da cabeça, né, o oftalmo só o olho, né, o cardio só o coração, o endócrino olha a parte de diabetes, né, olha a tireoide, né, mas cada aquele médico que junta tudo e consegue pensar num diagnóstico, né? Então, esse médico é o médico de família. Então, acho que a primeira coisa que eu sugeriria para as pessoas que estão assistindo a live é que busquem um médico que tenha essa competência, né, que tenha essa característica. Né? E acho que, assim, Eliana, acho que se você me permite, vou falar um pouco do meu relacionamento com você, de Não, como que eu sim. fiz os diagnósticos. Claro, isso é Né? super importante Então, saber acho que eu que... sou uma prova viva aí, né? De Isso. tudo que eu Então, acho que, passei. assim, né, como a Eliana disse, acho que até 20% da população pode ter síndrome do intestino irritável, né? Então, assim, é muita gente, né? Então, para cada 5 pessoas, uma pessoa pode ter esse tipo de sintoma. É óbvio que a maioria das pessoas tem sintomas assim, que não afetam tanto o estilo de vida, mas tem pessoas que podem ficar como a Eliana, né? A Eliana, eu lembro assim que isso afetava muito o trabalho, né? Ela tinha às Sim, vezes que fechar contrato, não conseguia sair de casa, né? Então, verdade. o que a pessoa sente, né? A pessoa que tem isso, né? A pessoa sente, primeiramente, assim, um dos sintomas mais assim que chama atenção é um tipo de dor, um incômodo, uma cólica, geralmente em região baixa abdominal, tá? E aí e muitas vezes ela melhora quando você consegue ir ao banheiro, né? E você consegue evacuar, tá? Só que o pessoal sempre atrela isso a sintomas de diarreia, tá? Existem pessoas que têm síndrome do intestino irritável que têm constipação, tá? Então ela pode se apresentar de duas formas. Tem pessoas que estão com o intestino preso e tem pessoas que têm o intestino solto, tá? E para muitos médicos, né, isso, né, eles não têm noção de que tem tanta gente assim com essa probabilidade de ter isso daí, tá? Mas aí no caso assim da síndrome do intestino irritável, eu acho que não existe um exame único que a gente consiga fechar o diagnóstico, né? Então, o que acontece, né? Muitas vezes as pessoas confundem com doença intestinal inflamatória, tá? É verdade, né, Doença doutor? inflamatória intestinal. Então, o que seria isso? São coisas diferentes, apesar dos sintomas serem muito parecidos, tá? Então, na doença inflamatória, né, o que acontece é que a causa ela é muito mais grave. Tá? Ela causa diarreia, ela causa desconforto abdominal. Muitas vezes os pacientes têm sangramento nas fezes, mas a causa dessas doenças, embora não seja completamente
conhecida, a gente sabe que existe um fator autoimune muito importante. O que é um fator autoimune, tá? Existe alguma coisa relacionadas à imunidade que faz com que as células imunes, né, que na verdade elas são para nos proteger, elas começam também a afetar o intestino, tá? E o que desencadeia isso pode ser multifatorial, né? Mas sim, uma vez que você tem essa alteração ela costuma evoluir para quadros mais graves, né? Então, tratamento, né, para essas doenças, né, que as mais comuns são colite ulcerativa ou doença de Crohn, você precisa daqueles tratamentos com imunossupressores ou quimioterápicos, alguma coisa e é nessa bem linha. grave, né, doutor? Essa doença é um pouco mais grave ainda que a síndrome de intestino irritável. Tem pessoas que sofrem tanto e tem Isso, outras que podem até morrer com essas doenças mais sérias, que a gente fala que é um processo inflamatório mesmo, né? Já a síndrome, exato. ela é através de um alimento irritativo, né, que irrita as paredes do intestino, ou pode ser um alimento fermentativo ou não, mas irrita a parede do intestino. Isso é muito importante também, né? É que a gente está abordando a doença inflamatória, Eliana, porque, na verdade, acho que para o médico, né, quando ele pensa assim, opa, chegou a Eliana aqui. A Eliana está, assim, reclamando demais, né? Acho que assim, a gente, como médico, sempre quer pensar na segurança e no melhor do nosso paciente, né? Sim, Então, às vezes, fazer o diagnóstico da síndrome do intestino irritável não é tão simples de início, né? Porque a gente com precisa certeza. descartar os fatores mais graves, né? Então, o que acontece é que quando a gente suspeita de alguma alteração em relação ao trânsito intestinal, né, acompanhada de dor, alteração de fezes, né? Acho que assim existem causas que são mais graves que a gente precisa descartar para depois a gente pensar em síndrome do intestino irritável, né? Então, acho que assim as doenças inflamatórias, por serem doenças autoimunes, elas têm um desfecho e uma probabilidade de causar coisas muito ruins. Ah, que tipo de Sim. coisas, doutor Tales, né? Você pode ter megacólon, né, que é um aumento intestinal, e você perde um pouco a função desse intestino. Você pode ter perfuração, ou em alguns casos você pode evoluir para neoplasias, né, e neoplasias malignas, que são os cânceres, né? Então, isso é uma investigação que a gente precisa fazer e ter certeza, né, antes da gente chegar e falar assim, não, Eliana, né, você tem síndrome do intestino irritável. E acho que o que fez diferença para Eliana foi de que acho que eu participei desse processo investigativo, ou ela já me trouxe aquele monte de exames, né, porque ela já passou em vários especialistas, Sim, né, mas assim, uma vez que ela faz os exames, né, e aí a gente conversando, né, com o paciente, né, a gente examinando e descartando as formas graves, a gente chega à conclusão que não, peraí, Eliana, né, não é bem isso, né, que você está tendo, não é uma coisa grave, mas é altamente impactante. Então, primeira coisa, né, quando você passa num médico que tem essa formação, mais assim, acolhedora, que realmente olha o paciente de uma forma integral, é falar assim, olha, Eliana, eu acho que assim, né, eu levo em conta a idade, eu levo em conta o sexo, eu levo em conta o trabalho, né, então eu sabia que ela era sim. coach, então ela me contou dos impactos que ela tinha por se sentir mal, né? Então, acho que quando a gente junta as peças, a gente consegue chegar nesse diagnóstico, né? E aí, para o médico, é muito importante ele valorizar a queixa, né? Então, o médico de família, quando ele chega, né, existe um conceito entre nós que chama illness e disease, né? Illness, né, e disease, se você traduzir, é mais ou menos assim, doença, né, e quando você traduz para o português. Mas o illness é aquilo que o paciente traz de queixa, é aquilo que ele carrega como preocupação. Sim, Disease é uma visão do médico, né? Porque o médico olha para a Eliana e fala assim: ah, a Eliana, né, ela tem é, a síndrome do intestino irritável. Como médico, eu sei que, em termos de prognóstico, né, de malignidade, isso é muito pouco. Você não tem risco para desenvolver coisas graves, né?
E o médico, às sim, vezes, não consegue comunicar, porque qual que é a minha preocupação? Eu não estou preocupado com illness, o que você sente. Eu estou preocupado, né, de ter certeza que você não tem doença de Crohn, que você não tem colite ulcerativa. E aí, é acho que essa importante. comunicação, ela não fica clara, né? Então, acho que a partir do momento que eu, olha assim, eu valorizo a queixa da paciente Eliana, fica mais fácil para a gente discutir, dialogar e começar a ter planos de ações, né? Então, Sim. acho que depois dessa bateria de exames, né, a gente tem que fazer um histórico alimentar, e a Eliana percebeu, né, Sim, fatores a assim que diferença foi muito pioram, grande, né? né, doutor? A diferença é muito grande, principalmente na questão das pessoas que sofrem. Tem homens também que sofrem disso, mulheres, a gente sabe que o índice maior é em mulheres, mas os homens também sofrem. Muitas pessoas não querem nem comentar sobre esse assunto, têm medo de falar, ou nem sabem muito bem com quem falar e como falar sobre esse assunto. O que, que eu estou sentindo? Realmente é isso ou não é? Porque hoje a gente sabe que as pessoas sentem, tem toda essa questão de dor abdominal, mas isso são fases, né? Que a gente fala que a gente tem critérios para identificar, né? A questão da síndrome de intestino irritável, e isso pode piorando. O importante é sempre ver no estágio inicial da doença, o estágio inicial que você consegue um tratamento melhor. Mas tem pessoas que deixam passar porque é um gás, é uma dor que passa daqui a pouco, mas aí você começa a ver que isso vai prejudicando, piorando. Por exemplo, se você tiver um pico de estresse, que no meu caso foi um pico de estresse muito grande que eu tive depois de um procedimento clínico também. Então, foi um pico de estresse que deu um gatilho que fez eu ter aí começar a ter dor, começar a não conseguir me alimentar direito. Eu ficava muito, muito triste com essa situação, não sabia o que fazer. Então, quando eu decidi realmente me cuidar e falar assim, essa alternativa eu não posso parar, eu corri atrás daquilo. Mas tem pessoas que não fazem, tem medo e fica com aquilo adiando, 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 e quando vê, já chegou, como eu, vamos dizer assim, no estágio mais avançado, porque eu também adiei, mas porque eu fui em vários médicos que não entendeu, né? Vamos dizer assim, não entendia sobre o assunto e não soube diagnosticar. Eu vejo que hoje isso atinge muito a população. E é muito importante saber aqui se vocês sofrem, né? Vocês podem falar para mim se vocês sofrem, ou conhecem alguém que sofrem, que tem dor abdominal, que hoje não tem esses gases que incomodam bastante. É bom comunicar e bom estar compartilhando o que a gente está falando aqui, que é muito importante, né? Marcar amigos, dar os coraçõezinhos, que eu vou continuar falando sobre esse assunto em outras lives, vídeos. Eu quero pegar esse canal exatamente para ajudar as pessoas que sofrem nessa questão, as pessoas que precisam desse apoio. Porque muitas vezes a gente se sente só, né? Porque as pessoas não conhecem, não sabem, o que eu faço? As pessoas não entendem aquilo. Você pode comer, não. Às vezes não tem o apoio da família, né? Que é pior ainda. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? E esse equilíbrio é muito da atitude mental positiva também. Conhecer a você, o seu corpo. Eu acho que o Dr. Paris pode até explicar um pouco mais sobre isso. E também no caso de como a gente pode identificar, né? Assim, de uma forma mais simples, para a gente conseguir prevenir o mais breve, que a gente tem critérios, né? Explicar um pouquinho sobre esses critérios, como a pessoa consegue aí, identificar, né, a síndrome de intestino irritável, doutor Tades, nessa É, acho questão, né? que Acho que assim, na maioria das pessoas, né, acho que não é um sintoma que chama muita atenção e mesmo não é uma queixa que é levada no médico. Muitas vezes está relacionado à flatulência, né? As pessoas não querem falar, né, dos gases, né? Estou falando Sim, no português mais direto, né? Então acho que às vezes é um motivo de vergonha, um motivo assim de achar que é normal, tá? Mas o que que acontece hoje, né, Liana? A primeira coisa, né? Eu acho que isso acontece por quê? Porque a gente tem um estilo de vida ruim hoje em dia, né? E acho sim, que no mundo de pandemia, né, isso tem piorado, né? Então minha curva aqui da barriga só cresce, né? O pessoal fala que tem aquela curva lá, né, de pessoas contaminadas, mas aqui da minha barriga só cresce, né? E a gente tem muito acesso a alimentos industrializados, processados, né? E nesse processo, né, de fazer esses alimentos, muitas vezes eles se contaminam, né? Quando eu digo contaminam, assim, tem traços de leite, tem traços de outros potenciais alimentos que podem dar intolerância, né? Então a glúten, gente tem lactose, né? deixado de então a gente tem deixado de lado, né, uma alimentação saudável, né? A gente tem deixado de lado assim uma preocupação com a gente em relação a cuidar, né, do nosso espírito, da nossa alma, do nosso pensamento, né? Porque o que que acontece na doença, na síndrome
do intestino irritável, né? Uma das coisas que dão gatilho, né, são sintomas relacionados ao estresse, como foi no seu caso, né? Muitas vezes pessoas assim, mais ansiosas, pessoas que têm tendências emocionais assim, de ansiedade ou de depressão, elas podem desencadear esse tipo de sintomas, tá? Então, acho que isso também é um pouco de tabu, né? E acho que assim, um médico de família, pelo menos quando eu conheci ele, Eliana é uma pessoa acelerada, né? Mas é uma pessoa assim que Sim, está ligada no 220, né? verdade. Mas é uma pessoa que estava em sofrimento também, né, emocional. E acho que assim, isso é um tabu para muitas pessoas. Então, acho que além dos sintomas que a gente tem em relação à cólica, à dor, à alteração intestinal, muitas vezes isso está atrelado a uma alteração emocional, né? Uma alteração em relação aos hábitos saudáveis, e tudo isso, né, quando somados, pioram esses sintomas, né? Então, acho que para a maioria das pessoas, Eliana, o que acontece é assim, a pessoa precisa estar atento a esses sinais, né? A sinais assim, físicos em relação à questão da dor ou à questão da produção de gases, em relação à alteração de hábitos de vida saudável, né? Então, como muita porcaria, como muito leite, como muita coisa processada, né? Será que isso está relacionado ao meu desconforto, né? E outra coisa, será que eu estou bem pessoalmente? Será que eu estou feliz no meu trabalho? Estou feliz com a minha família? Será que eu estou criando hábitos, né, que trazem pensamentos positivos, né? Eu acho que se você tiver alguma alteração relacionada a isso, acho que é um bom ponto de partida para você Sim. compartilhar isso com o seu médico. Ah, bacana. E eu vi que às vezes tem, para identificar uma forma até mais simples de identificar a síndrome, é você ter essas dores, essas mudanças intestinais, que normalmente a gente fala que o intestino transintestinal muda completamente, é você ter essa questão de intestino preso e solto uma ou duas vezes por semana, né? A gente fala assim, num período de 3 meses consecutivos. Vamos dizer assim que a pessoa tem uma mudança muito brusca, começa a ter dor ao evacuar, você vê que parece que você não evacuou tudo. Você vai no banheiro, parece que não terminou, né? É uma sensação horrível, porque a dor persiste. Normalmente, quando você come algum alimento, chega no intestino, você começa a sentir um mal-estar muito grande. Você chega no banheiro, você às vezes demora, realmente demora 1 hora, um pouco mais de tanta dor que você sente ao evacuar. Mas no início você não sente isso. São dores menores e são coisas Sim, assim que você tem que observar, né? Porque para chegar no estágio que eu cheguei, que foi um estágio realmente crítico, de muita dor, porque realmente não foi, vamos dizer assim, não foi uma culpa minha, foi exatamente os médicos que não entenderam, de fato, o meu caso, e quando eu cheguei, normalmente com o senhor, doutor Tales, que me ajudou muito, aí eu consegui aí trilhar, né, fazer um caminho melhor, onde eu consegui ter essa parte de conhecimento, porque eu acho que o conhecimento hoje é importante, saber sobre esse assunto. É um assunto difícil de falar, é um assunto que poucas pessoas têm acesso, é uma linguagem muito difícil de entender, mas a gente está tentando aqui, de alguma forma, interagir para as pessoas entenderem que quando tem essa mudança muito brusca do intestino, que seja a cada 3 meses a critério, que você tenha essa alternação de intestino solto, intestino preso, muda também as fezes, né, elas ficam um pouco mais mole, então tudo isso você tem que observar. Porque se você começa a observar o seu corpo, você começa a entender um pouco mais o que você está passando e você consegue procurar um atendimento médico, né? E aqui, quando no é final da que live aqui, né, vou dar umas dicas bem bacanas que eu fiz para vocês estarem já acrescentando e entendendo, o pessoal aqui entendendo um pouco mais, né? Essas dicas vão ser muito legal. Então, doutor Tales, falar um pouquinho sobre isso é importante também, né? não, e acho que você chegou naquele ponto em que isso não foi identificado no início e chegou, né, nesse estágio, né? E aí as intervenções elas têm que ser muito mais assim pontuais, né? Sim, Mas acho que no começo, né, acho que para a maioria das pessoas o que acontece é assim, eu tenho aquele desconforto, né? Mas eu vou no banheiro, fui no banheiro e melhorei, né? Mas acho que à medida que as pessoas não conseguem tomar cuidado com o seu aspecto pessoal, isso começa a aumentar a frequência, né? E seu lado emocional também pode estar piorando, isso pode desencadear muito mais dor, muito sim, mais crises
e acho que chega até o ponto da pessoa ter medo de sair de casa, né, Entra em acho que depressão, né, doutor? né, o maior impacto, né, é a questão social, né, você deixa, né, de fazer coisas porque você tem medo. Então você não vai ao seu trabalho, você deixa de sair de casa para se divertir, você, né, no seu caso, você não conseguia nem fechar contratos importantes, Não, né? tudo. Era bem Então, complicado. então é um impacto social importante. E aí, nesse caso, eu acho que o médico, né, ele tem que ter esse papel, e acho que por isso que a gente conversava bastante, né, porque eu acho que, assim, eu não estou aqui para olhar só o aspecto físico, né, eu preciso entender se o adoecimento ele tem um componente, né, não só biológico, mas se tem um componente psicológico e social, né, e eu acho que quando a gente está nesse estágio, a gente precisa realmente fazer uma intervenção ou pontuar com mais clareza, né, olha, isso aqui é um Sim, problema, isso daqui não é grave a ponto de ser uma doença inflamatória, mas, assim, se você não se cuidar ou você não tem um autoconhecimento em relação a isso que você está sentindo, você não vai conseguir sair e melhorar do lugar, né? E aí eu acho sim. que as medidas de tratamento dependem muito do grau, né? Então, acho que para todo mundo que tem quadros leves, né, que melhoram assim, eu vou para o banheiro, melhora, não tenho mais nada, consigo controlar meu estresse, né? Acho que boas medidas em relação a uma boa alimentação, né? Se você perceber que alguns alimentos com alto teor de lactose, né, ou frutose, né, ou alguma outra coisa te incomoda, né, e testar, né, para ver se melhora com isso, pode ser um bom caminho, tá? Eu não sou radical assim a ponto de falar assim, Juliana, tira tudo de uma vez agora, tudo, né? Eu acho que Não, assim as pessoas têm que sentir e descobrir, porque senão a gente piora também, né? A gente vai falar assim, ó, para claro, de comer claro. tudo. Aí não, aí a pessoa ser radical, ela melhora uma coisa, mas piora a outra, né? Que é a questão nutricional. Tem Então que ter o acho que ela equilíbrio, né? O ter essa acompanhamento, né, sensibilidade. doutor? Exato. E aí acho que assim, e para aqueles casos mais graves, por exemplo, eu tenho uma constipação imensa, né? Eu vou precisar tomar algum remédio, algum tipo de laxante? Provavelmente sim. Eu tenho muita diarreia, doutor Tales. Eu saio e não consigo me controlar, né? Preciso, às vezes, ter que tomar um remédio para controlar o meu número de evacuações? Sim. Você provavelmente vai precisar desse tipo de intervenção, né? Nossa, meu lado emocional não tá bom, né? Será que eu tô pirando? Tô, tô me sentindo mal emocionalmente a ponto de talvez ser medicado? Isso precisa ser avaliado também, tá? Então, a gente está falando de uma doença que, entre aspas, não causa nenhuma gravidade a longo prazo, mas você viu, a gente fala de vários tabus, né? A gente está falando da parte Sim, intestinal, né? Porque ninguém gosta sim. de comentar sobre isso. Ninguém A gente gosta está de falando comentar. da parte a gente está falando da parte emocional, porque a gente não gosta de parecer que está fragilizado ou que tá com algum problema, e a gente não gosta de fazer as ações saudáveis. Todo mundo sabe, né, que é importante ter uma alimentação saudável, fazer exercício, né, ter uma boa convivência familiar, dosar bem as horas de trabalho, né, mas a gente não consegue dosar isso de uma forma correta, né? E aí, Agora o quando a gente bacana, né? não consegue controlar e vai piorando o nosso quadro, mais intervenções podem ser necessárias. E acho que é por isso que é importante, né, que o seu médico tenha essa percepção e essa visão, porque sim, às vezes a gente vai precisar de uma intervenção mais assertiva, dependendo do caso e da gravidade. Sim, e eu falo sempre que é um conjunto de ações, é um conjunto de estratégias, né? A gente fala que tem que seguir um protocolo, né? Não uma dieta, é um protocolo. E eu vou falar um pouco mais de relação à alimentação, hábitos alimentares, numa próxima live que eu vou fazer em breve, vou estar anunciando aí. A gente vai ter uma nutricionista que vai estar falando muito bem desse assunto, mas também falar que não adianta nada você tomar uma medicação, o remédio todos os dias e não fazer o principal, né, que é mudar o seu hábito alimentar. Isso é muito difícil para Exato. muitas pessoas. Por exemplo, tirar o glúten, tirar algo que você gosta de comer, a lactose, porque tem pessoas como eu já tinha problemas com lactose. Mas glúten foi uma surpresa, foi algo que me atingiu assim, que me afetou muito.
né? E afeta muitas pessoas, porque eu sei que tem pessoas que não têm, assim, problemas intestinais tão grandes, mas ela tem aí a restrição ao glúten, não pode comer o glúten por algum motivo, ou é alérgica ou é intolerante. E como é que ela faz para encontrar um bom alimento, como é que ela faz para fazer, né, o seu próprio alimento, como eu fiz? Eu vou dar todas essas dicas, todas essas orientações aqui nesse canal, por isso que é muito importante compartilhar, né, compartilhar com quem precisa, porque eu tô aqui nesse canal exatamente para ajudar, para somar e para estar ajudando as pessoas que realmente precisam estar aí melhorando e tendo essa estrutura na vida delas. Então, se você não mudar o seu hábito alimentar, a gente sabe que hoje bebida, álcool, tudo isso interfere, né, prejudica o seu intestino e muitas vezes, não só os adolescentes, né, também que os adolescentes também sofrem, mas a criança também às vezes tem um hábito alimentar muito difícil, né, que não percebe, com o tempo, acaba acontecendo isso. E eu li até em um artigo que às vezes a síndrome do intestino irritável a pessoa pode nascer com ela. Não sei se isso é realmente fato, mas eu sei que ela realmente é algo que pode ser hereditário, né? Hereditário é algo que pode passar. Pessoas que têm parentes de primeiro grau com esse antecedente, sim, tem maior chance de desenvolver isso, né? Então, sim, acho que tem algumas coisas assim que têm a ver, né, com antecedente familiar, né? Mas eu acho que no caso, né, esse fator isolado só não é importante. Acho que o importante Sim. é esse conjunto de fatores mesmo, né? De como eu me alimento, né? De como que eu cuido da minha saúde, né? Como que é meu hábito de vida, né? E acho que são essas três coisas básicas, né? Que a gente negligencia muito, né? E acho que nessa época de pandemia a gente está negligenciando bastante, né? Porque hoje eu cuido de produtos de saúde mental e assim, a procura por esse tipo de serviço aumentou muito, tá? Porque eu acho que a questão do confinamento, a questão, assim, da preocupação, né? Nossa, se eu pegar esse vírus, o que acontece comigo, né? Ou a gente sempre tem algum familiar que é do grupo de risco, né? Ou mesmo Verdade. impactos do dia a dia, né? Do tipo, eu tenho filha, né? Minha filha não vai para a escola, né? Nossa, né? Então ela fica aqui em casa o tempo todo, né? E assim tem pais que trabalham, como que organiza, né, o trabalho, o home office, né, a escola das crianças. Então isso tem aumentado muito a ansiedade, né? E eu acho que assim, pessoas assim com essa sintomatologia pode ser que a gente quando sentir uma reabertura maior e o mundo voltar na normalidade, pode ser que a gente encontre mais Isso impacta pessoas assim, muito, no né? manifestamento. Isso Sim, impacta muito, né, nessa situação que estamos agora da Covid, desse confinamento, como você falou, que pode a pessoa se estressar demais e ter esse gatilho aí que a gente fala de estar acontecendo ou ter algum problema intestinal, né, que não acontecia antes, mas que acabou aí atingindo, né. E de eu fato acho que sim. hoje, as pessoas elas têm pouco conhecimento, mas que isso é importante para que todos tenham clareza de que isso existe. Tem pessoas que sofrem muito com isso e querem, de alguma forma, sair, né? Sair desse momento, voltar. Imagine você voltar a comer aí o seu alimento que você comia, porque tem pessoas que conseguem começar, lógico, uma alimentação diferenciada e depois tá aí voltando a comer o glúten, né, doutora? A gente pode até voltar a acrescentar se a pessoa não for tão intolerante e se ela fazer vários testes, porque isso, no decorrer, é uma coisa de passo a passo que eu falo. Você vai ter que introduzir alimentos, ver se aquele alimento não faz bem para você. E uma dica super importante que eu vou dar aqui para vocês é você começar a notar se você tem algum problema intestinal, alguma coisa que te incomode, na hora que você come, você vê que piora, você come um melão, ou você come algo assim que incomode a melancia, porque tem pessoas que têm, né? Toma aquele iogurte e você vê que não se sente bem, começa a anotar, ter um diário, né? Eu acho que um diário alimentar, você começar a anotar aqueles alimentos que não te fazem bem. Que aí você vai ver que você pode tirar um período, não deu certo, mas eu vou colocar. Muitas pessoas até, vamos dizer assim, entre aspas, né, doutor, parece que se curou da síndrome do intestino irritável, mas não é, ela está controlada, né? Ela controla de uma forma que você consegue entender mais o seu corpo. Eu acho que isso é de fato uma coisa, tá aí falando, uma coisa importante, e eu vejo que isso me ajudou muito a estar tendo esse hábito alimentar mais saudável, mudar minha alimentação como eu fiz, né? E depois eu não consigo realmente, eu já fiz vários testes com glúten, eu não consigo mais comer nada com glúten, nem lactose, realmente o intestino realmente irrita, a parede do intestino irrita, eu não consigo de jeito nenhum. Sinto mal-estar, sinto dores,
E uma coisa que eu acho que o senhor não sabia, em novembro de 2019, depois que eu fui fazer um procedimento, tomar medicação do Noripurum, eu tive um choque anafilático dentro do hospital sírio-libanês, passei muito mal, e em relação à medicação e também a tudo que estava envolvendo aquilo ali. Então, piorei na crise, fiquei um período, um dia todo internada lá, passando por um processo muito difícil, um monte de medicação, e foi um momento também muito difícil para mim. Esse foi um, assim, que depois da crise que eu tive, 17 crises que eu tive num dia, que foi o ápice da síndrome, da crise, eu também tive esse momento que não me senti bem. Então, é bom as pessoas saberem que dependendo do medicamento que você toma, você pode ter uma reação, como eu tenho do glúten à lactose, você pode ter uma reação de medicação também, né? De um medicamento que eu tomava para anemia, porque eu adquiri anemia exatamente para falta alimentar, porque eu tinha muito medo de comer, eu tinha mesmo. Eu cheguei a pesar 48 quilos, porque eu tinha tanto medo de comer que eu acabei ficando com anemia. Né, porque você tem medo de comer, medo de sair de casa, eu tive todos esses sintomas, não minto aqui, e eu tenho certeza que algumas pessoas aqui que estão conosco, ou as pessoas que vão assistir esse vídeo, esse live depois, ou assistir no YouTube, no meu canal do YouTube, que eu vou também postar lá, vão falar, né? Vão falar que sentiram isso e que essa live, essa conversa que nós estamos tendo hoje vai ajudar muitas pessoas, vai salvar, né, muitas pessoas. Eu espero isso realmente de coração, que eu consiga aí ajudar essas pessoas de alguma forma neste momento delas, ou que até prevenir, né, antecipar isso. Realmente eu estou sentindo isso, ela acabou de falar uma coisa que eu sinto. Coloca até aqui nos comentários se você sente algum desses sintomas, seria bem bacana a gente saber aqui, né, doutor Thales? Se tiver alguma pergunta também, eu estou abrindo perguntas aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, o doutor Thales aqui também está para tirar as dúvidas. E eu acho que esse assunto para mim foi de extrema importância, né, para as pessoas e para nós, né, doutor Thales? E eu queria só pontuar uma coisa, Eliana, a gente está falando muito do glúten, né? E acho que as pessoas daí estão falando, nossa, vou cortar o glúten da dieta. Não, isso é Não, uma aí não. particularidade De da cada pessoa, Eliane, né? né? Na verdade, eu acho que assim, tem pessoas que não conseguem digerir ou se alimentar de glúten, tá? Então existe uma doença que chama doença celíaca, e Isso acho que mesmo. assim, quando a gente tiver uma desconfiança em relação ao glúten, é importante que a gente tente fazer um diagnóstico, se é só uma irritação, né, uma intolerância, ou se realmente você tem a doença, tá? E é um exame que dá para a gente fazer, eu acho que tenho certeza que a Eliana deve ter feito, né? Fez. Então, mas lembrar que a síndrome do intestino irritável, ela não está ligada exatamente ao glúten, mas que algumas Sim, pessoas podem tolerar isso sim, mas se você tiver algum problema com glúten, é preciso descartar, né, a doença celíaca, né? Então, verdade. acho que é isso, eu acho que é muito importante você levantar esse tema, Eliana, porque é aquilo ali, né? Acho que você é a prova de que muita gente, né, não deu assim o devido valor, né, ou não pensou Verdade, assim doutor. do quanto isso estava impactando, e eu acho que é importante mesmo a gente estar tendo essa conversa e poder falar de forma aberta, né, porque a gente está Sim. falando de vários tabus, né, aqui. Sim, tabus, verdade, doutor. Isso aí, como você falou, eu acho que a particularidade de qualquer um, a gente tem que entender a pessoa de forma individual e personalizada. Cada pessoa vai estar reagindo a um tipo de alimento, ou ao glúten, ou lactose, isso, enfim. Muitas pessoas voltam de novo, mesmo tendo a síndrome do intestino irritável, voltam a comer o glúten e até alimentos com lactose. Isso acontece porque vai ter um cuidado passo a passo, onde você vai colocar, vai introduzir aos poucos esse alimento, e eu vou explicar um pouquinho mais numa próxima live que a gente vai ter aqui. Eu queria abrir para perguntas, que a gente já está aqui no final da nossa live. Se tiver alguma pergunta, pode fazer aqui. Ou se não, pode deixar aqui na descrição, que depois a gente responde. Eu entro em contato com vocês, sem nenhum problema. E agradecer, né, a presença de todos aqui nessa live. Foi muito bom aí estar com você, doutor Thales, você ter dado esse tempo, né, que eu sei que o tempo é muito precioso para você, doutor, que você é um líder aí, coordena uma equipe, hoje está fazendo um projeto para executivos, exatamente falando dessa questão aí de um pouco de estresse, um pouco de depressão, até no trabalho mesmo, na sua vida pessoal e profissional, que é muito importante. E falar aqui que eu vou estar sempre aí aberta a novas perspectivas. Se vocês tiverem algum assunto que queira que eu comente aqui, pode deixar lá no meu Instagram, no meu canal do Instagram. Curta meu canal lá, siga, que eu vou ter várias questões que eu vou falar e vou levantar, vários vídeos que eu vou fazer. E é muito importante vocês estarem conectadas comigo e para a gente continuar, hein, com esse assunto, né? Eu preciso do apoio de todos para a gente continuar levando
esse assunto para o maior número de pessoas possíveis, né? Que eu acho que isso é muito importante e estamos juntos aí, né, doutor Tales? Queria que você falasse alguma coisa para a Isso. gente aí finalizar essa live. E se tiver Eu alguma dica, acho alguma que coisa, vai ser importante. Não, acho que eu quero agradecer, né? Eu acho que eu quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouco da minha profissão, né? Acho que recomendar para as pessoas, né, que tenham um médico de referência, não precisa ser um médico de família, mas tenha aquele médico, né, que conheça você não só da parte da doença, mas também que conheça assim quem é a Eliana, né? O que que ela faz, né? O que que ela come, né? Quem são os familiares, né? Eu acho que a saúde não é só a questão física, né? A saúde é tudo, é questão É tudo. emocional, é questão social, né? E eu acho que é muito importante um profissional que tenha essa visão, né? Então, acho que obrigado por você deixar eu compartilhar, né? Porque eu acho que a medicina hoje está cada vez mais assim segmentada, ou se não tem muita fake news, ou se não eu não tenho hoje um médico que eu confie, né? Onde que eu vou encontrar esse médico, né? E os bons médicos estão por aí, né? E eu acho que é um médico que vai ter empatia, que vai te ouvir, né? E eu acho que assim, não importa a especialidade, mas é bom você ter uma pessoa com quem você possa contar, né? E Contar, acho confiar, que né? Exato, e acho que assim, né, hoje a Eliana estava descabelada comigo no fim de semana porque eu não respondi as WhatsApp, né? Você vai participar da live, né? Ela até me dispensou, né? Mas, mas, mas assim, eu quero agradecer, né? Porque eu acho que assim, hoje, né, a gente tem até um relacionamento que a gente pode estar Sim, ajudando mais pessoas, né? Então, esse projeto que a verdade. Eliana, todos os executivos, né? Eu falei, ó, Eliana, me ajuda aí, né? O que eu faço, né? É que eu tenho Então, bastante hoje a gente tem conhecimento dessa uma, parte, né, doutor? é, então a gente tem uma parceria que vai além do consultório hoje, né? E isso é muito legal e eu quero agradecer mesmo por ter me convidado e ter participado dessa discussão, tá bom? Ah, eu que agradeço aí. Eu quero convidar aqui todos vocês para assistir nossa próxima live, que será em breve aí, vou estar anunciando no meu canal do Instagram. E eu quero também que vocês interajam no meu canal do Instagram e também eu vou ter um outro canal onde a gente vai estar compartilhando ideias, receitas, conversando um pouquinho mais, né, doutor Tales, sobre a questão aí da síndrome de intestino irritável. Eu tenho um canal no Telegram onde vocês podem entrar ali na minha descrição, na bio ainda da descrição, você pode entrar, clicar e você vai direto para o Telegram, onde a gente vai estar ali unidos, né? Eu acho que a gente precisa de todo esse apoio, saber mais sobre o assunto, ver o que pode realmente comer. Mesmo se você tem todo esse cuidado multiprofissional com o médico, eu acho que é muito importante você ter essa orientação, né? O PNL, emocional, que você consiga, né, trabalhar essa questão que é tão difícil para muitas pessoas. Não é tão fácil a gente mudar o nosso mindset, como eu disse, mudar o nosso modo de pensar. Eu vou comer isso ou não? Eu melhorei um pouquinho, agora eu posso comer. Aí piora. Então fica nesse trânsito que você não consegue parar de sentir aquela dor. Então eu quero muito ajudar e vem comigo aí, que eu vou estar fazendo de tudo para estar esclarecendo suas dúvidas da forma mais simples, trazendo grandes especialistas aqui para estar compartilhando essas ideias conosco aqui. Obrigada por tudo. Gratidão a todos. Até nossa próxima live. Me siga aí no Instagram, compartilhe, que vai ser muito bom. E vá lá no meu canal de Telegram, que a gente vai compartilhar várias ideias e receitas bem legais também, tá bom? Obrigada, doutor Tales. Gratidão para todos. Gratidão por ter Obrigado. participado da live aí. E namastê para todo mundo. Uma boa noite. Tchau, doutor Tales. Tchau a todos. Tchau. Obrigada, viu? Tchau, tchau.